Leonísia Rodrigues é presidente do Sindicato de Pinheiro, é membro da diretoria do Sindicato do Estado. E ela vive nesta luta aí pela melhoria na qualidade da educação e também pela valorização do professor e do servidor público. Antes de fazer uma pergunta aqui, eu queria só dizer a Leonísia, aqui, que ela sabe disso muito bem, que na década de 80 eu fui professor. E eu me lembro que o professor era tão desvalorizado que eu tinha não sei quantas disciplinas e não dava para comprar uma sapatilha de pano. Era muito, muito. E foi graças a essa luta de vocês, graças à luta do sindicato, que hoje o professor ainda não está no patamar que merece, mas já é muito bem valorizado. Leonísia, você fez um acordo, aliás, está numa luta muito grande agora com o sindicato dos professores e servidores na esfera estadual. O que é que vocês estão reivindicando? Pois é, João, como tu bem diz, o professor deveria ser a categoria mais valorizada, mas, infelizmente, ao longo dos anos, a gente percebe que, se não existisse o sindicato, que não existisse a luta do sindicato para defender, para buscar os direitos dos professores e servidores, seria muito difícil. Na rede estadual, nós estamos reivindicando o reajuste do piso, 14,95. O Estado, durante esses 8 anos aí, o reajuste do piso ele não foi respeitado. Então, os professores ficam vendo, né, vários municípios, gestores, reajustando o piso, porque a lei do piso 11.738, ela é uma lei que ampara tanto os professores da rede estadual quanto da rede municipal. Mas a gente observa que os gestores eles são resistentes quanto a esse reajuste ou qualquer outro benefício ao professor, porque o professor ele é valorizado dessa forma, porque o professor, quando por exemplo, ele recebe o reajuste, ele recebe as férias dele corretamente, ele tem uma escola que ele pode trabalhar, uma escola com a estrutura de qualidade, enfim. Então, esse professor ele vai com mais vontade de trabalhar, ele tem mais ânimo de trabalhar. Em outras palavras, eu diria que os gestores eles têm que investir isso na capacitação do professor, respeitando as leis, né, que beneficiam o professor. Então, é por isso que os professores acabam indo para a rua, levando o problema para a população, porque a população também ela tem que reivindicar seus direitos. Porque quando o professor vai para a rua, é porque o professor não está sendo valorizado, a escola não tem uma infraestrutura, uma estrutura de qualidade, a escola não comporta todos esses estudantes. Então, quando nós chegamos a esse ponto de ir para a rua, porque todos os mecanismos de negociação esgotou, então vamos para a rua. E nessa luta aí pelo Estado, há possibilidade de greve, Leonísia? Nós, ontem, a nível de Estado, paralisamos, fomos para a rua. Dia 7, se até o dia 7 não tivermos resposta por parte do governador do Maranhão, nós faremos outro movimento. Isso aí já é um pré-movimento de que, se não formos atendidos, nós iremos para a greve, sim. Beleza, do Estado vamos passar agora para o município. Recentemente, a direção do sindicato esteve reunido com o corpo técnico da prefeitura e o prefeito Luciano estava junto. E foram feitos alguns acordos. Ele já está cumprindo, os professores já estão recebendo. E o que foi definido lá? Então, João, todo ano, todas as vezes que inicia o ano, nós temos que sentar com o gestor, seja ele estadual, seja ele municipal. Quando sentamos com os gestores, nós levamos uma pauta de reivindicação. Então, nessa pauta de reivindicação que foi apresentada para o prefeito de Pinheiro, o primeiro item era sobre o reajuste do piso, que é um reajuste a nível nacional, que é a Lei 11.738/8, que diz lá que todo mês de janeiro
o servidor ele tem que ser reajustado o seu salário. Então, por conta disso, nós sentamos, a direção sentou com o prefeito, e o acordo ficou que no dia 30, no final do mês, seria pago o reajuste do piso, junto com o salário, as férias e também o abono, a segunda parte do abono de 2021. E também ficou acordado que, junto com o salário de fevereiro, virá o reajuste do piso, o abono de 2022. Então, no final de fevereiro, nós já vamos receber, para o começo de março, o abono de 2022. E essa primeira parte que você falou aí do abono, das férias, o reajuste de salário, foi cumprido? Então, os professores receberam, dia 31, para primeiro, seu salário, as férias, o abono, o reajuste, isso aí o prefeito cumpriu. Infelizmente, o leão não deixa passar, né? Os professores reclamaram, com razão, né? Mas tem que pagar o imposto, né? Então, mas foi cumprido, sim. É porque somou tudo isso aí, não é? E aí o leão, que é o imposto federal, né? O governo federal dá com uma mão e toma com duas mãos, as duas, e terminou tendo um desconto bem maior. Sim, porque foram o proventos, né, com todas essas coisas que eu já mencionei. Então, o imposto é muito grande, né, sobre todos esses valores que nós recebemos. Isso quer dizer que para fevereiro vai ficar já o salário reajustado, como já recebemos em janeiro, e mais o abono de 2022. Isso. E ainda vai ficar pendente, né, que faltam essas tramitações burocráticas, a parte do precatório, né? Também já está previsto, então logo complete essa parte aí burocrática, todos esses procedimentos têm que ser feitos. Sim, a questão do precatório era item da pauta, da primeira pauta com o prefeito. Mas, na época, o dinheiro tinha voltado para o Tesouro Nacional e o gestor tinha que fazer o pedido, então demorou um pouco a chegar, né? Teve eleição, enfim. Então, o dinheiro está liberado desde semana retrasada, se não me engano, e tem todo um processo para chegar até as contas do servidor. Mas nós estamos aguardando. Ontem eu falei com o doutor Tibério, né, e ele prometeu, segundo ele, nessa próxima semana aí, que vai sair, que nós vamos sentar para poder publicar a questão do edital, que vem dizendo quem tem direito, quais são os documentos, qual é a data, enfim. Então, é somente isso que está faltando para que fique tudo definido quando o professor irá receber seu precatório, que é uma luta desde antes de 2017. Professora Leonísia Rodrigues, presidente do Sindicato dos Professores e Servidores da Educação do município de Pinheiro, e faz parte aí também do Sindicato do Estado, e a avó do Heitor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, João, porque às vezes tem pessoas que não entendem a nossa luta. Ontem, dia 1º, nós fizemos 1 ano que nós assumimos a direção do sindicato com o compromisso que a luta iria continuar. E tudo isso são somas de lutas nossa, como eu até fiz um texto na Câmara Municipal, no Ministério Público, nas ruas de Pinheiro, enfim. Então, o sindicato sempre lutou. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, o sindicato, ele, apesar de não ser a função do sindicato, mas o sindicato também tem uma luta, uma bandeira que é também a população, porque quando a gente vai para a rua lutar pela educação de qualidade, pela valorização do professor, nós estamos também lutando pela população. Às vezes até pessoas mesmo vêm dizer, professora, por que a senhora não falou isso, falou aquilo? E tem pessoas que querem atribuir funções que não cabem ao sindicato.
né? A nossa função é fiscalizar, é denunciar, é buscar principalmente o direito do professor. Ah, mas o professor só pensa em dinheiro? Infelizmente, ou felizmente para nós, o direito que é negado é recurso, que deixa de ser... deixa de vir na conta do professor. Como, por exemplo, o precatório. O precatório foi dinheiro do nosso salário que deixou de ser repassado para nós, né? Então, é isso. Aí tem gente que diz assim, eu quero ser professor, mas é porque não conhece a nossa luta. E o mais importante disso aí, que eu gostaria também de deixar claro, é que professor só sabe a luta do professor, só conhece a nossa luta quem faz parte da nossa luta, quem está no chão das escolas. E eu sempre digo assim, eu não levo em conta quem mete o pitaco, quem quer dar como é que se diz? Quer falar da educação sem ter conhecimento da educação. Sem ter conhecimento da educação. E assim eu percebo também que tem gente que fala assim, mas o professor recebe dinheiro todo dia. Sim, é porque foi deixado de pagar o professor, né? E é isso. E a luta continua.